Olá, galera esperta do Vem Aprender! Tudo bem aí? Estamos começando mais um dia de aulas. É novamente com muita alegria e conhecimento que daremos início a mais um dia letivo aqui pela tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Mais uma vez, obrigada pela sua participação e da sua família. Esta parceria entre educação e comunidade é muito importante para o sucesso das crianças em seus estudos. Obrigada em nome de todos os profissionais da educação. Vamos lá! Agora é hora de estudar e aprender. Antes disso, vamos ver um pouquinho do que os nossos amigos estão fazendo em casa? Olha só estas imagens! Muito bem, pessoal! Obrigada pela sua participação. A dedicação de vocês faz tudo que os nossos CMEIs e escola estão fazendo valer a pena. Vocês são muito especiais. Parabéns! Pois chegou a hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Maria Rosa, lá da Escola Aldo Bonde. Estarei aqui essa semana com vocês para nossas aulas de língua portuguesa. Vamos lá, então? Pegue lá o seu caderno, coloca a data de hoje, né? Dia 30/11/2020, certo? Escreve o nome bem caprichado, completo e aula de língua portuguesa. Já separa lá o material que vocês pegaram lá na sua escola, né? Lápis, borracha, para a gente começar a aula de hoje. O objetivo da nossa aula de hoje será conhecer os elementos que constroem uma narrativa. O que será uma narrativa? Bom, para começarmos a aula de hoje, eu vou convidar a professora Rúbia para contar para vocês uma história, certo? Vamos ouvir? Olá, crianças! Eu me chamo professora Rúbia e hoje eu vim contar uma história para vocês. O nome da nossa história é A Vaca que Botou um Ovo. Ilustrações de Russell Ayton e o texto de Andy Cutwell, da editora Richemont. Vamos lá? Era uma vez uma vaca chamada Mimosa. Esta vaquinha estava muito triste, até que a sua amiga Galinha resolveu perguntar o motivo da sua tristeza. Ei, Mimosa, por que você está triste? Disse a Galinha. Mimosa então respondeu: eu não sei andar de bicicleta e nem virar cambalhota como as outras vaquinhas. Naquela tarde, as galinhas voltaram para o galinheiro e bolaram uma ideia. Cococó, cococó, a noite inteira, até que no outro dia, Mimosa levou um susto. Um ovo! Eu botei um ovo! O ovo era branco e cheio de pintinhas, igual a vaquinha Mimosa. Então vieram as galinhas para dar os parabéns para Mimosa. As outras vacas não engoliram a ideia de que Mimosa havia botado um ovo. O fazendeiro até disse: por Deus, Mimosa botou um ovo. Então as vacas decidiram ir tirar satisfação com a vaquinha. Vacas não botam ovos. Quem botam ovos são as galinhas. Mimosa disse: não, este ovo é meu. Então as vaquinhas disseram: prove.
Mimosa cuidou do ovo por dias e dias, até que um dia, creque, o ovo se abriu e lá de dentro saiu um pintinho todo amarelinho. As vacas tornaram a dizer: viu, quem bota ovo são as galinhas. Então o pintinho olhou para a Mimosa e disse: mu! A vaquinha Mimosa abraçou o seu filho e disse: é uma vaca. Mimosa deu o nome de seu filho de Daisy e viveu feliz para sempre com ele na fazenda. Fim. Olá, crianças, gostaram da história? Que bom, né? A professora Rúbia contou então essa história bem legal para vocês. E ela contou a história. Quando ela contou a história, surgiu um elemento aí chamado narrativa. Vocês sabem o que é narrativa? Então, o que é uma narrativa? Eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho na prática o que é uma narrativa antes da gente começar a nossa aula, certo? Vamos lá? Então, crianças, vocês sabem que nós, durante todo o ano, né, lá na escola também, a gente sempre trabalha com os gêneros textuais, certo? Então, o que é o gênero textual? O gênero textual, ele tem a função social de fazer alguma coisa. Ele tem um objetivo. Cada gênero textual tem o seu objetivo próprio, né? Uma receita, um conto, né? Uma informação. Então, eu vou tentar fazer que vocês entendam assim de maneira prática, aqui com uma dinâmica, qual é a diferença de um gênero textual e de uma narrativa. Será que tem diferença, gente? Vamos ver? Então, essa sacolinha aqui, ela vai representar o gênero textual. Lembra que eu falei que o gênero textual tem a função social de levar algum tipo de texto a alguém? Vocês lembram de algum gênero textual? São muitos que a gente aprendeu são muitos que a gente viu esse ano. Só comigo, com a professora Maria Rosa aqui, a gente já viu carta, a gente já viu reportagem, já viu verbete, já viu tirinhas. São muitos os gêneros textuais, não são? Mas existem muitos outros, né, que a gente aprendeu e vai estar aprendendo sempre durante a nossa vida. Então, vamos lá para exemplificar tudo isso. Então, os gêneros textuais são vários, né? Existem lá, por exemplo, a canção, né? A receita. Que mais? Quem lembra de algum outro gênero textual? A fábula, certo? As fábulas. Ó, o verbete, lembra? Eu mesma trabalhei verbete aqui com vocês nas nossas aulas. A notícia, cada um com sua finalidade e seu objetivo. Olha, um bem atual, o e-mail que trabalhamos também nas nossas aulas. O conto, que é muito legal. Tirinhas. As tirinhas. O que mais será? Tem muito gênero textual, né? Então, vamos lá. Vamos mais um. Resumo. Quando eu leio uma história e quero fazer um resumo, legal, né? Poemas. Vou colocar aqui embaixo. Isso, poema. Certo? Quando a mãe vai dar um remédio lá na casa para vocês, o que ela precisa ler? A bula do remédio. Então, esses são só alguns exemplos de gênero textual, certo? Então, o gênero textual tem essa função que eu falei e eles são somente alguns, esses são só alguns exemplos, existem muitos mais. O que eu quero falar para vocês? Então, gênero textual é esses que eu falei. E o que é uma narrativa? Narrativa é a estrutura do gênero. Ele pode estar num conto, ele pode estar no romance, na novela. Então, cada gênero textual tem uma estrutura. E essa estrutura se divide em algumas coisas que a gente não vai aprender hoje, mas eu vou citar para vocês terem a ideia do que é. Por exemplo, existem textos que são argumentativos. A gente chama de argumentação. Ele está dentro dos gêneros textuais. Então, eu vou colocar aqui, ó, certo?
Existe também uma estrutura chamada injunção, que ela também está lá dentro dos nossos gêneros textuais, certo? A exposição, quando um texto é expositivo, ele também está lá dentro de alguns gêneros textuais, certo? Também nós temos a dissertação. A dissertação também, um dia vocês vão estar fazendo dissertação, né? Mas hoje não, hoje é só para vocês conhecerem. Está lá dentro dos nossos gêneros textuais também. A descrição também está lá dentro dos nossos gêneros textuais, certo, gente? Entendido? E a nossa querida narração, que estaremos trabalhando nessas aulas durante essa semana, que é o nosso foco das nossas aulas. Então, a narração. E a narração está onde também? Lá dentro da estrutura dos nossos gêneros textuais. Eu espero, crianças, que com essa dinâmica vocês tenham entendido que dentro dos nossos gêneros textuais, tanto faz se eles são receita, bula, conto, fábula, lá dentro tem uma estrutura própria. E essa semana nós estaremos trabalhando uma dessas estruturas, certo? A narração, ok? E a gente viu lá no nosso início da nossa aula com a professora Rúbia, ela contou uma história para vocês, lembram? Então, quando alguém conta alguma coisa, ela está narrando. Quem era a nossa narradora daquela história? A professora Rúbia, certo? Vamos avançar um pouquinho na nossa aula? Então, o que é uma narrativa? Espero que vocês tenham entendido, né? Uma narrativa. Então, sobre a narrativa. Narrar é contar uma história, real ou fictícia, e apresenta uma sequência de acontecimentos. A narração pode ter foco narrativo em primeira ou terceira pessoa. Na primeira pessoa, você conta algo que viveu. Na terceira pessoa, você conta algo sobre alguém. Quem conta ou relata algo é chamado de narrador, como eu comentei com vocês. Na nossa história de hoje, a professora Rúbia foi a nossa narradora, certo? E ela estava lá dentro da história, gente? Ela estava... Não, ela estava só narrando um fato que aconteceu lá na fazenda, né? Com os animais, lá com a vaca, né? Com a galinha. Então, ela era uma narradora daqueles fatos. Então, eu acho que vocês começaram a entender o que é uma narração, né? Narração é contar algo, seja de verdade ou seja fictício. Antigamente as pessoas falavam assim, eu vou contar um caos para vocês. Às vezes a gente fala assim, vou te contar um babado. Então, tudo isso é uma narrativa. Então, lembra que eu contei para vocês da história das cartas, da evolução? Então, antigamente essas narrativas, elas aconteciam de modo oral, certo? Passavam de geração em geração de maneira oral. Com o passar do tempo, essa narrativa foi melhorando, né? A escrita foi acontecendo, outros recursos, e a partir daí começamos a registrar as nossas narrativas, essas coisas que a gente conta, né? Tanto se for uma história quanto se for uma informação. Então isso está no papel agora, está nos livros, está ali presente na nossa escrita. E é isso que a gente vai estar conversando agora, né? Como essa estruturação acontece nos nossos textos, né? Porque eu não só, às vezes eu narro oralmente, mas às vezes eu vou registrar essa narração, né? Um livro de história é uma narração de uma história. Então, uma informação lá no jornal, né? Vai estar... Então, por isso a gente precisa conhecer a estrutura da narração. E é isso que a gente vai estar fazendo nessas nossas aulas, certo, crianças? Vamos lá. Então, como eu comentei, o narrador pode estar na primeira ou ele pode narrar na primeira ou na terceira pessoa. Vamos ver os tipos de personagem. O primeiro lá, narrador personagem. Quando a história ou fato é narrado em primeira pessoa, então o narrador participa da história. Eu coloquei ali um exemplo para vocês. Gabriela e eu vivemos uma grande aventura. Então,
eu estava na aventura. Por exemplo, eu e a Gabriela fomos ao shopping, fomos passear, fizemos várias coisas. Então, eu participei daquela aventura, convivi ali com a Gabriela. Então, eu estava lá na história. Então, é um narrador personagem que a gente fala, certo? Narrador observador. É o narrador, vamos ler lá? A história, o fato é narrado em terceira pessoa. Esse tipo de narrador conhece os fatos, porém não participa da ação. Claro que para você narrar alguma coisa, você precisa conhecer os fatos. Então, o narrador conhece todos os fatos daquilo que ele vai contar, seja informação, seja história, verdade ou fictícia, mas ele relata, ele não faz parte daquela ação. Um exemplo disso ali, ó, eu usei o mesmo exemplo de cima. Gabriela viveu uma grande aventura. Então, na primeira frase, eu estava lá junto com a Gabriela, então eu estava participando daquela ação. Na segunda, Gabriela viveu essa grande aventura, só ela. Então, conseguiram perceber a diferença do narrador personagem para o narrador observador? Certo? Vamos ver, gente, se vocês conseguiram? Vamos para frente? Então, vamos lá, vamos ler a segunda questão lá, o segundo trecho da história. As pessoas grandes me aconselharam a deixar de lado os desenhos de jiboias abertas ou fechadas e dedicar-me de preferência à geografia, à história, ao cálculo, à gramática. Foi assim que abandonei aos 6 anos uma esplêndida carreira de pintor. Então, um trechinho tirado lá da história do Pequeno Príncipe, né? Que legal essa história, né? Muito, muito legal. E quem que tá falando? O narrador nesse trecho da história é quem será? O próprio Pequeno Príncipe. Ele começa a contar que ele abandonou a carreira dele uma carreira promissora, que ele fala ali, né? De pintor aos 6 anos de idade. Então, ou seja, ele está presente na história que ele está contando. Ele está contando um fato que aconteceu com ele, né? Então, esse narrador é só observador ou ele é um narrador personagem? O que vocês acham? Marque lá a questão que vocês acham correta. Ok? Então, nesse trecho, o narrador é um personagem, né? O Pequeno Príncipe faz parte daquele trecho lá da história, certo? Vamos para a próxima? A mãe disse a Chapeuzinho que precisava que ela levasse uma cesta de pães e doce para sua avó. Então, um trecho da história Chapeuzinho Vermelho, uma história bem conhecida de vocês também, né? E nessa história, o narrador é um personagem da história? O narrador só observa? Então, para eu saber isso, eu tenho que ler ali e, né, tentar pensar nisso. Então, a Chapeuzinho, quem será que estava narrando? Não, a Chapeuzinho não estava narrando, era um narrador e ele não estava na história. Então, nesse caso, o narrador é observador, certo? Quem marcou essa questão aqui no narrador observador também acertou. Vamos lá para um último trechinho de uma história. Quando acordei hoje de manhã, eu sabia quem eu era, mas acho que já mudei muitas vezes desde então. Da Alice no País das Maravilhas. Quem está falando nesse trecho da história? É o narrador? É a Alice, né? Que ela narra a própria história dela, né? Que ela, desde quando ela acordou hoje de manhã, eu sabia quem eu era, mas acho que já mudei muitas vezes então. Alice no País. Então a Alice própria estava narrando aquele trecho. Então o narrador é observador ou é o narrador personagem? Então vocês têm que ler e observar isso. Vamos marcar lá? Então, quem marcou narrador personagem acertou, porque ela própria estava narrando um fato que aconteceu, né, com ela ali, que ela não sabia quem ela era, quando ela acordou de manhã cedo.
tal. Então, Alice estava presente naquele trecho ali que eu li, certo? Então, eu acho que vocês com essa atividade conseguiram visualizar melhor, né? Narrador personagem e narrador observador. Então, em primeira e em terceira pessoa. Quando o personagem não está e quando o personagem está presente na história. Certo, crianças? Então, como eu falei para vocês, né, a narrativa ela está dentro dos textos e cada gênero textual tem, né, no caso do que nós estamos trabalhando hoje é a narrativa e essa narrativa ela também tem elementos, né, para organizar essa narrativa, certo? E a gente vai estar vendo agora os elementos da narrativa. Acabamos de ver lá um dos elementos da narrativa, o primeiro elemento que eu coloquei ali é o narrador, que a gente acabou de ver lá. Então a gente estudou o observador e o personagem. Mas existe mais um tipo de narrador, né? O onisciente, que vocês pra frente vocês irão aprender. Agora não é nosso objetivo da nossa aula de hoje trabalhar com ele. Mas para vocês já saberem que existe, então tem o narrador observador, o narrador o personagem e o narrador onisciente, certo? Vamos para o próximo elemento da narrativa. O enredo é a história contada na ordem que foi acontecendo os fatos. Então, existe uma ordem, né? Eu não posso atropelar lá a ordem desses fatos. Então, esses fatos, a sequência, a ordem que vai sendo contada, nós chamamos de enredo, certo? Então, a história tem um enredo, essa sequência, como vai acontecendo os fatos. Próximo elemento, personagem. São aqueles que compõem a narrativa. Também existem vários tipos de personagens, né? Mas o que importa agora para nós é que eles são os que compõem a narrativa. Lá no caso lá do Pequeno Príncipe tinha a raposa, tinha o Pequeno Príncipe. Lá na Alice tinha vários personagens, na Chapeuzinho Vermelho que a gente citou também. Na Cinderela, nesse trecho que a gente leu, tinha o pai, tinha ela, certo? Então os personagens são aqueles que compõem a narrativa. Os personagens estão lá. O tempo. O tempo são elementos de marcação de tempo, né? Como meses, anos, estações, para a gente conseguir entender bem um texto, né? Quanto mais organizado ele estiver, mais a gente vai conseguir entender. Então, se a gente coloca lá o tempo, os meses, depende do que eu vou escrever, isso vai facilitar que a pessoa se localize, entenda em que tempo isso está passando. Era no passado, era no futuro, era no presente, era de manhã, à tarde, à noite. Então, ontem eu fiz isso. Então, esse tempo ajuda a entendermos melhor a nossa narrativa, nosso texto. E nosso último elemento aqui da narrativa, o espaço. O local onde se passa a história. Pode ser numa floresta, pode ser lá no supermercado, pode ser lá no shopping, pode ser na minha imaginação. Então, o espaço onde acontece essa narrativa, esse texto está acontecendo aonde? Essas ações aconteceram aonde? O espaço que eu estou falando, então, é onde se passa a narrativa. Certo? Então, esses são os 5 elementos do nosso estudo de hoje, da narrativa. E para nós colocarmos isso em prática e entendermos melhor, vamos realizar a leitura de um conto chamado Encurtando o Caminho. Depois eu vou contar para vocês quem escreveu esse conto aqui. Ele é muito legal. E ele está no livro que tem mais, fora ele, tem mais 6 contos, que o pai da autora, quando ela era pequena, contava para ela alguns causos. Ela resolveu fazer esse livro em homenagem ao pai, os causos que o pai contava para ela. Você veja, lembra que eu contei que um causo, uma história, tudo é uma narrativa? Então, ela aproveitou os causos que ela conheceu na infância e colocou todos eles num livro, certo? Encurtando o caminho. Vamos ver nosso conto aqui? Tia Maria, quando criança, se atrasou na saída da escola. E na hora que foi voltar para casa, já começava a escurecer.
viu outra menina passando pelo cemitério e resolveu cortar fazendo o mesmo trajeto que ela. A tia Maria entrou no cemitério. O que será que vai acontecer no nosso conto? Vocês observaram, né, quantos elementos da narrativa que a professora falou lá? Então, a tia Maria. Nossa, vamos continuar nossa história para ver o que aconteceu? Tratou de apressar o passo até alcançá-la e se explicou. Andar sozinha no cemitério me dá um frio na barriga. Será que você se importa se nós formos juntas? Claro que não. Eu entendo você, respondeu a outra. Quando eu estava viva, sentia exatamente a mesma coisa. Nossa, gostaram da história? Então, veja, esse é um conto, né? Um conto de suspense, né? Quem escreveu foi a Ângela Lago e ele está lá no 7 Histórias para Sacudir o Esqueleto. A editora é Companhia das Letrinhas. Esse livro foi editado em 2002. Então, que nem eu falei para vocês, 7 Histórias para Sacudir o Esqueleto, tem mais 6 contos assim, de suspense, se vocês quiserem. Lá na escola de vocês tem esse livro. Vocês o ano que vem, quando a gente voltar para as aulas, se vocês quiserem ver, tem mais 6. Ou procurar, né, na internet, de repente. Então, como eu falei para vocês, a Ângela Lago, quando era pequena, o pai dela contava as histórias para ela, os causos. Eu lembro quando era pequena, adorava escutar lá minha avó, meu avô contar um caos, né? Então, narração é isso, contar ou relatar alguma coisa. Não importa se é de verdade, se não é. Que nem nessa história aqui, a tia Maria era tia lá, né, segundo a autora, seria a tia da Ângela, né? Mas será que aconteceu isso mesmo? Será que ela entrou no cemitério? Será que ela conversou com a menina? Não sabemos, mas foi um caso que alguém contou para ela. E para a gente ver se entendemos direito aqui essa história de narrativa, a professora vai com vocês preencher essa atividade aqui, que também está lá no material. Certo? Então, atividade com os elementos da narrativa. Quais são eles mesmos? Então, narrador, personagem, enredo, tempo e espaço. E qual história a gente vai analisar? História analisada, Encurtando o Caminho. Essa que eu acabei de ler, da Ângela Lago. E daí eu vou responder aqui desse lado as seguintes perguntas. Qual é o personagem? Quem são os personagens? Quais os principais acontecimentos lá do nosso enredo, do nosso conto? Quanto tempo a história parece representar? Há marcas de passagem de tempo? Será que eu consigo observar isso no texto? Vocês conseguiram na nossa leitura? E o texto também está lá no material. Vocês podem ler e reler essa história lá no material. O que sabemos sobre os passos que as ações são realizadas? Então, vamos preencher junto lá, pega lá o material, o lápis e a borracha e vamos preencher. Então, na nossa história Encurtando o Caminho, o narrador estava presente lá? O narrador participou da ação? Sim? Não. Acho que não, né? Então, alguém estava narrando. Então, o nosso narrador, ele era observador. Isso mesmo, quem escreveu lá observador acertou. Porque quem estava narrando, no caso ali, contando a história, era a Ângela Lago. Ela não estava lá na história. O pai dela contou sobre a tia. Então, ela não estava lá. Então, o narrador, observador. E quem eram os personagens do nosso conto? A tia Maria e a menina que conversou com ela lá, né? Então, esse estava bem fácil. Não tinha muitos personagens na nossa história, né? Porque o narrador só contava o que aconteceu com a tia Maria e a menina lá na saída da escola. O enredo. Quais os principais acontecimentos? Então, tem vários acontecimentos lá na nossa história, né? No nosso conto. Porém, vamos citar aqui alguns os principais acontecimentos lá do nosso conto. Então, o que aconteceu lá primeiro?
começou toda a história por quê? Porque a tia Maria se atrasou, então a tia Maria ter se atrasado é um acontecimento. Encontrar a outra menina, entrar no cemitério, ela falar para seguirem juntos. Existem mais alguns lá, né, acontecimentos. Porém, eu coloquei aqui esses 4, se vocês quiserem colocar mais alguns, que vocês acham importante também, podem acrescentar lá. Mas a princípio esses aqui já está bom, certo? Então, enredo é aquelas ações que acontecem em sequência no meu texto, dentro da minha, né, na minha narrativa ali. Então eu coloquei esses 4 acontecimentos ali. A tia Maria ter se atrasado, encontrar a outra menina, entrar no cemitério e ela falar para seguirem juntas. Vamos lá para o próximo elemento da nossa narrativa. O tempo. Qual a pergunta que eu faço para responder essa questão? Quanto tempo a história parece representar? Essa história é longa, ela falou assim sobre muitos dias da vida da tia Maria, falou sobre a infância, sobre a juventude. Não, né? Ela falou sobre um momento específico, né? Aquele dia que a tia Maria se atrasou ali. Então, mas a autora, quando a autora fala, ela estava acontecendo naquele momento a história? Será que estava acontecendo na hora que ela estava falando? Não, né? Então, como que eu sei isso? Quando a tia Maria era criança. Então, quando que aconteceu isso? No meu presente? No meu futuro? Não, aconteceu lá no passado. E há marcas de passagem de tempo nesse texto? Vamos ver lá? Então, a nossa história aconteceu quando? No passado. Como eu sei isso? Porque fala quando tia Maria era criança. Então aconteceu no passado, já tinha acontecido. E naquele momento da história, ela cita ali que aconteceu no finalzinho do dia, ali quando já ia escurecendo, né? Então eu consigo observar que a história aconteceu no passado e no finalzinho da tarde também, certo? E são esses alguns elementos que eu consigo saber em que tempo a narrativa aconteceu. Vamos para o próximo lá? Espaço. Nosso último elemento aqui da nossa narrativa, espaço. O que sabemos sobre os espaços em que são realizadas ações? Aonde que foi realizadas as ações? Então, as ações foi numa loja, foi lá dentro foi na rua. Então, vamos ver. Esses espaços utilizados, então, o que falamos na história? Que era o trajeto, eu coloquei aqui casa, não aconteceu na casa, mas no trajeto da casa e a escola. Então, esse espaço da nossa história é nesse trajeto, casa, escola, casa. O que aconteceu? Que ela se atrasou. Então, aí eu já consigo ter uma noção de tempo. Não foi assim um mês que durou a história, não foi uma semana inteira. Foi nesse espaço do trajeto da casa para a escola. E também lá no cemitério, né? Quando tudo aconteceu, ela atravessou o cemitério com a menina que ela encontrou e ali por diante, certo? Então, com essa atividade, eu acho que vocês conseguiram, né, observar bem esses elementos da narrativa, né? Narrador, personagem, tempo, espaço e enredo. No nosso texto que vimos hoje, era um conto, né? Um conto de suspense lá, que se fazia durante o enredo, fazia todo aquele suspense para saber o que aconteceu com a tia Maria naquela passagem dela ali no cemitério, né? Na verdade não apareceu, né, nenhum monstro, nenhum fantasma, mas o texto sugeria que aconteceu alguma coisa, né? E um texto narrativo é isso que acontece, uma sequência de fatos ali no enredo, né, que vai gerar a nossa história. A tia Maria ali da história era a nossa personagem, né? E ela foi contada por um narrador observador, que foi nossa autora lá do livro, a Ângela Lago, certo? Então a narrativa é isso, ela está presente dentro de vários gêneros textuais, como conto, romance, novela e alguns outros. Mas hoje o que eu trouxe para vocês aqui, a nossa história era um conto. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso conto de hoje, de suspense. E também sugiro que vocês leiam os outros que são bem interessantes. Tem mais 6 lá nesse livro, Sacudindo o Esqueleto, que é bem legal, tá?
Joia? Então, eu espero vocês na quarta-feira para nossa próxima aula. Se cuidem, né? Estudem bastante, que está quase acabando o nosso ano. Falta só um pouquinho, então vamos caprichar, né? Leiam lá o texto de novo. Procure esses elementos que a professora contou para vocês, esses 5 elementos da narrativa. E até quarta-feira, certo, crianças? Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui com a professora Anali. Bem-vindos vocês também, os alunos da educação de jovens e adultos que nos acompanham nas aulas de matemática. Todos vocês, muito bem-vindos. E hoje, o que nós vamos ver na aula de hoje? Vamos para o nosso objetivo. Resolver problemas de lógica a partir de estratégias variadas e comunicar essa resolução por meio de argumentação válida. É isso que nós vamos fazer, nós vamos trabalhar um pouquinho mais hoje com o nosso raciocínio lógico, né? E a gente já vem trabalhando alguns dias, né, com essa temática para a gente desenvolver muito o nosso pensamento. E para desenvolver o nosso pensamento, nada melhor que trabalhar com problemas de lógica, que mexe ali com o nosso raciocínio, que mexe ali com as nossas ideias de relação entre os, né, entre objetos, relação entre operações. Então a gente vai fazer isso na aula de hoje. E para a gente começar, tem um desafio aí que vai aparecer na telinha para vocês. Então esse é o nosso desafio. Diz ali, 7 crianças estão numa roda, né, no caso no círculo. Então 7 crianças estão em um círculo. Nenhum menino está ao lado de outro menino. Não há nenhuma sequência de 3 meninas. Quantas meninas e meninos estão no círculo? Então esse desafio aí foi tirado da roda da matemática, né? Um site que tem aí que é muito legal, se vocês quiserem entrar lá para descobrir mais desafios, podem entrar. Então vamos começar com esse, tá? Esse desafio aqui fala do círculo de crianças que estão ali em volta do círculo, né? Então vamos resolver aqui na mesa com a professora. Então a professora trouxe aqui, né, um círculo e algumas pecinhas representando pessoas, né? Ou no caso ali são as crianças. Eu vou dispor essas pecinhas, 7 pecinhas, né? Aqui no círculo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais uma só. Ótimo. Então aqui nós temos 7 pessoas nesse círculo. Eu não sei quem é menino e também não sei quem é menina ainda, né? Essas duas informações ainda eu vou ter que analisar de acordo com as relações que estão lá no problema. E eu vou usar essas pecinhas coloridas aqui para representar meninos e meninas, para a gente poder resolver. Então, por que a professora faz isso aqui, né, com vocês aqui na aula, usando muito material? Para que a gente possa desenhar o nosso pensamento. Isso mesmo. Quando a gente usa material concreto ou material manipulável, ou quando a gente rabisca as coisas, a gente organiza o nosso pensamento. E o raciocínio lógico, ele é desenvolvido dessa maneira, né? O nosso pensamento se desenvolve quando a gente começa a organizar as informações dentro dele para dar uma resposta a uma situação. Então, nós vamos organizar o nosso pensamento usando alguns materiais para a gente responder a questão que foi proposta ainda nesse desafio. Beleza? Então vamos lá com a professora. Então ali estão, né, as 7 crianças no círculo. Diz lá no nosso desafio que nenhum menino está ao lado de outro menino. Então no caso aqui, o azul eu vou representar meninos e o amarelo eu vou representar meninas. Diz no meu desafio que eu não posso ter isso aqui, ó. Um ao lado do outro eu não posso ter. Então eu não posso pôr meninos um ao lado do outro. Então se eu colocar o menino aqui, tá errado. Tá? Então, o meu desafio diz não pode 2 meninos um ao lado do outro. Beleza, então eu não vou pôr esse aqui, eu vou pular um. Se eu pulei um, ele não está do lado do outro, né? Bem, por enquanto, é isso que eu tenho certeza. Eu não sei quantos meninos ainda, nem quantas meninas, por isso que eu não posso pôr mais meninos nem mais meninas. Mas, para a gente começar a organizar o nosso pensamento, a professora colocou então essas 2 pecinhas no intervalo de 1 para dizer que este com este não estão do lado, né? Tem um entre eles. Então, se tem um entre eles, só pode ser uma menina, né? E o desafio dizia também pra gente que não há 3 meninas em sequência. Então, no caso aqui, ó, esse é o amarelinho e a menina, né? Esse aqui, ó, essas 3 meninas aqui não existe possibilidade de ter 3 meninas em sequência. Então, isso aqui eu não posso fazer. Então, eu tenho que tirar, de repente, essa, né? Porque 2 tudo bem, 2 não foi falado nada.
3 eu não posso. Então aqui eu já sei que não dá. Ótimo, vamos deixar por enquanto ali. Bem, ali pergunta quantos meninos e quantas meninas. Nessas informações que a gente tem, eu já consigo agora preencher os outros. Por quê? Se eu não posso ter 2 meninos, um ao lado do outro, eu posso colocar o menino aqui? Não, então eu só posso pôr um menino aqui. Por que eu posso pôr um menino aqui? Porque eu não posso pôr menina, porque daí eu teria 3 meninas em sequência. O problema diz que eu não posso, então eu vou pôr a menina aqui. Vamos ver se fechou 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui nós já fechamos o nosso desafio. Vamos ver quantos meninos e quantas meninas nós temos nesse círculo? Meninos, 1, 2, 3. Meninas, 1, 2, 3, 4. Olá, então a gente já achou quantos meninos? 3 meninos. Quantas meninas? 4 meninas. 3 mais 4 são 7 crianças no círculo. Observaram, então, essa situação? Veja, a gente organizou o nosso pensamento, colocando aqui nesse papel, nesse tabuleiro, nessa nossa representação do desafio, e a gente foi organizando o pensamento com as informações que o desafio nos deu. Então é assim que a gente trabalha. Quando a gente tem um desafio, a gente tem que ler esse desafio, olhar para ele, ver as informações que ele nos dá e daí, a partir dessas informações, ir organizando. Aí a gente encontra a resposta fácil. Só que tem um pouquinho de trabalho aí nessa questão do nosso esforço para descobrir as informações e fazer as relações, né? Descobrir as relações das informações. Eu preciso fazer isso. Aí fica tranquilo, fica muito fácil. Beleza? Muito bem. Então agora a gente vai continuar, né, o nosso trabalho aqui com os desafios lógicos, né, usando aí a questão dos problemas de lógica. E esse desafio, né, que vai aparecer daqui a pouquinho para vocês aí na telinha, vai fazer parte de um jogo. Nós vamos jogar. Vamos ver qual é ele? Então nós vamos agora viajar pelo mundo da lógica. É um nome aí que a professora colocou para a gente poder brincar um pouquinho aí e se divertir nessa situação aí do nosso pensamento lógico. Então esse jogo, ele consiste, né, em a gente sortear no dado um número qualquer, onde a gente vai estar colocando os nossos marcadores para andar nessa trilha que você está vendo aí do seu ladinho, né? Numa trilha aí pelo mundo da lógica. Aí a gente sorteia o número e a gente vai andar o número de casa de acordo com o sorteio que for feito, né? A gente vai fazer essa andança aí de acordo com o número que sair no dado. Cada pecinha que a gente for colocar no tabuleiro vai andar de acordo com o número sorteado. Depois, né, a gente vai ter que resolver um desafio em relação à casa que a gente parou hoje, vai resolver um desafio. E esse desafio, se a gente acertar, a gente fica na casa. Se a gente errar, a gente tem que voltar para a casa anterior onde a gente estava, né? E quem chegar lá por último, no final da trilha, será o vencedor. Muito bem, então aí está a nossa trilha, né, que a gente vai fazer agora. Nós vamos andar por ela. Aqui nós temos 2 marcadores. Hoje a professora trouxe aqui 2 super-heróis bem conhecidos de vocês para ajudar a gente a marcar aqui a trilha, né? Que é o Super-Homem e a Mulher Maravilha, né? São os 2 personagens aí da nossa literatura, das nossas histórias. Muito bem, então o que a gente vai fazer? A gente vai sortear e eles vão andar até chegar ao final da trilha, e cada uma das passagens que a gente for fazendo aqui, a gente vai então resolver um desafio lógico. Se a gente acertar o desafio, a gente permanece na casa. Se a gente errar, a gente volta na casa anterior. Porém, nós temos 2 escadas aqui, vocês estão percebendo, né? Nós temos a escada do 4 que vai para o 10 e a do 12 que vai para o 16. Se a gente parar nessas 2 casas, a gente acertar o desafio, a gente já pula para a casa que está lá na ligação, tá bom? Essa é uma vantagem de parar na casa 4 e na casa 12. E se a gente parar na casa 10 e na casa 16 e a gente errar, a gente volta para aquela casa onde a gente está ligada aqui pela escada, tá? Então essa é uma brincadeira que nós vamos fazer para ficar um pouquinho mais divertida a nossa aula, beleza? Então vamos lá, aqui está o nosso dado, a professora está ali, né, com o dadinho, a gente vai sortear e vai mostrar para vocês o número que saiu e os personagens vão andar e a gente vai resolver junto, ok? Beleza? Então vamos lá, vamos começar ali com
a Mulher Maravilha. Vamos ver aonde que a Mulher Maravilha vai parar. Sorteamos 3. Então, 3 casas. 1, 2, 3 casinhas. Vamos resolver o nosso primeiro desafio lógico. Então, o nosso primeiro desafio lógico é esse que vai aparecer aí para vocês na tela daqui a pouquinho. Aí, ó. Então, esse é o nosso primeiro desafio lógico, tá? Então, o desafio diz ali, ó. Leiam com a professora se vocês conseguirem ler. Observe e descubra a relação que há. E depois, diga qual das opções completa o quadro. Então, nós temos um quadro. Existe uma relação lógica entre essas peças que estão desenhadas nesse quadro. E aqui embaixo tem algumas opções. Eu preciso saber qual é a opção que eu vou ter que completar esse lugar vazio aqui. Bem, mas para isso nós vamos ter que descobrir a relação lógica que existe entre esses elementos deste quadro. Vamos prestar bastante atenção. Como que a gente resolve isso? Bem, nós temos que descobrir a relação que há, então nós temos que olhar para as peças ou os elementos que compõem esse quadro. Vamos observar aqui, ó. A professora vai ensinar vocês a fazer isso agora nesse primeiro desafio. Daí no outro, quero ver se vocês conseguem ir mais rapidinho e responder para a professora sem muita ajuda, tá bom? Então vejam aqui com a professora. Essa linha aqui tem alguma coisa entre elas e essa linha aqui tem alguma coisa também entre elas, os elementos, né? Vamos observar primeiro os elementos. A primeira forma que a gente vai observar é o quadrado. Todos são quadrados. Beleza, se todos são quadrados, isso não, aqui embaixo não tem nada que não seja quadrado. Então isso é uma informação relevante, né? Que a gente já sabe, não tem que ficar pensando muito, porque não tem outras formas. As formas que estão aqui desenhadas são quadrados. E depois a gente tem pontos pretos, né? Esses pontinhos pretos, ora dentro, ora fora. Olha, já descobrimos uma relação. Essa fila, o que acontece com os pontinhos aqui nessa fila em relação à posição deles? Isso, estão dentro do quadrado. O que acontece com os pontinhos em relação a essa outra coluna aqui? Isso, eles estão fora. O que acontece aqui? Fora também. Olha, a gente já descobriu uma relação. Pontinhos dentro, fora, fora. Então, esse aqui são pontinhos que estão para fora. Se são pontinhos que estão para fora, eu já elimino. Quais as opções que estão aqui embaixo que eu já posso eliminar? Isso, a número 2, a número 6. Então, essas duas opções já caem fora. Não é nem a 2 e nem a 6, porque eu já descobri uma relação lógica aqui entre esses elementos. Beleza. Agora, vamos olhar para a quantidade, porque também tem quantidades diferentes. Não tem quantidades diferentes de pontinhos? Tem. Vamos olhar aqui, ó. 2, 4, 2. Não me disse nada ainda, né? Só me disse que aqui é 2, aqui é 4, aqui é 2. Vamos olhar na linha de baixo. 1, 2, 1. Opa, nós já temos uma relação aqui que a gente conseguiu perceber. O que está a relação da quantidade de pontinhos nessa primeira fila com a segunda fila e com a terceira fila? Isso, aqui, essa quantidade de pontinhos, né, que tem aqui, é a metade daquela que está aqui. E aqui ela se repete, ó, 2, 4. 4 é o dobro de 2, 2 é metade de 4. E aqui ela se repete, ó, 2, 2. Nós já descobrimos outra relação. 2, 4, 2, 1, 2, 1. Beleza, então se esse corredor aqui é o dobro do que está aqui e aqui repete que está lá, quantos pontinhos tem que ter aqui? Isso, vamos contar aqui? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o 6 é o dobro do 3 e o 3 vai se repetir lá. Olha que legal, já sei então que são 3 pontinhos que tem que colocar lá. Nós vamos ter que procurar aqui agora qual é a opção que nos mostra esses 3 pontinhos. Agora a gente vai ter que pensar se esses 3 pontinhos são para fora ou para dentro. E daí? É para fora ou é para dentro? É para fora. Muito bem, olha aqui, ó. Tá vendo que eles estão para fora nesta condição desta linha? Então aqui os 3 pontinhos têm que estar para fora. Vamos observar nas opções qual é o elemento, qual dos números aqui embaixo, exceto o 2 e o 6 que a gente já eliminou. Tem 3 pontinhos para fora do quadrado. Já acharam? Põe o dedinho aí na tela para mim
para que a professora possa verificar aqui se você acertou. Será que é esse? Vamos descobrir? A professora vai colocar a resposta ali e você vai descobrir se é essa. Vamos lá? Olha qual é o elemento que está faltando. Olhe lá, que número que é? O número 3. Muito bem, então você que apontou aí para a tela para a opção número 3, acertou. Muito bem. Então vejam, esse foi o nosso primeiro desafio. Você viu como é bem legal fazer desafios assim, que tem que descobrir relações entre figuras, formas e quantidades? Isso desenvolve o nosso pensamento. Então esse foi o primeiro, nós vamos fazer mais alguns. Então a Mulher Maravilha, né, que foi a primeira, vamos para o Super-Homem agora. Vamos ver qual é o número que o Super-Homem vai andar na nossa trilha. Vai aparecer aí para vocês daqui a pouquinho. Vamos lá, vamos ver. É o 5. Isso, vamos lá então. O Super-Homem vai andar 5 casas. Vai voar, na verdade, né? 1, 2, 3, 4, 5. Opa, quase que ele chegou no 4. Se ele ficasse no 4 e acertasse, ele pulava para o 10. Mas não foi dessa vez, né? Bem, nós vamos fazer um outro desafio parecido com aquele, só que agora a professora vai tirar aqui o cartaz para a gente poder ver o outro desafio que o Super-Homem vai nos propor. Vamos ver aqui com a professora? Então, olha, desafio número 2. É bem parecido com aquele que a gente fez anteriormente, só que agora eu quero que vocês observem sozinhos e me indiquem uma daquelas opções ali de baixo. Olha a questão da forma, né? Olha a questão ali de cor, não precisa muito porque é azul e preto só, né? A gente não tem muitas cores, a gente só tem azul e preto, mas importa também. Olha o tipo de figura que está dentro da forma, olha na linha e na coluna para ver a relação que existe entre a linha e a relação que existe entre colunas. Existe uma relação entre elas, essa relação está bem visível, né, e não está difícil. Vejam que nós temos ali figuras arredondadas, né, ou seja, círculos. Aqui a gente não tem nada de figuras abaixo, né, dos símbolos, ela está somente os símbolos. Ali nós temos figuras mais quadradas, né? Não é bem um quadrado, mas é como se fosse, né? Uma figura mais quadradinha. Aqui é circular, aqui não tem figura, né, no fundo, os símbolos estão sem figuras no fundo, aqui tem símbolos. Veja quais símbolos aparecem, né? Vejam quais são os símbolos que aparecem aí para vocês poderem pensar em qual símbolo que está lá no final faltando. Já conseguiram? Não está difícil, né? Está bem simples. Esse daí está mais simples que o outro, inclusive, né? O primeiro que a professora ajudou vocês a fazer estava um pouquinho mais difícil. Veja lá, vamos lá. A professora vai ajudar vocês então, se vocês ainda não conseguiram. Círculos, né? Figuras fundo de círculos. Aqui não tem figura fundo, só tem as figuras que estão sobrepostas uma à outra. E lá a figura fundo seria mais ou menos na forma de um quadrado. Bem, olhando para esta coluna, aqui só pode ser um quadrado, né? Porque, ó, quadrado, quadrado, aqui vai ser um outro quadrado. Bem, então dessas opções que estão aqui embaixo, eu já elimino o 4 e o 8, porque não tem figura fundo. Já elimino o 1 e o 5, porque são circulares. Só me restou a 2, a 6, a 3 e a 7. Então, a resposta está em uma dessas 4 opções. Ficou mais fácil? Vejam lá. Olha os símbolos que estão aparecendo dentro da figura fundo. Nós temos estrelas. Ó, estrela, estrela, estrela. Nós temos uma figura quadrada, quadrada. Opa, opa, olha lá. A professora já quase falou. Aqui nós temos um X. Lá nós temos um X. Aqui temos um X também, né? Sobre uma cruz, porque aqui a cruz é a figura fundo, na verdade, né? Nós não temos forma geométrica, mas temos figuras sobre figuras. Então, figura fundo aqui é uma cruz. O X está aqui, ó, sobre a cruz. A estrela, o quadrado. Conseguiram já ver qual é a opção? Vamos ver se você acertou? A professora vai colocar a resposta lá. Qual é a opção? É a opção número 2. Muito bem, quem acertou?
Ótimo, parabéns! Então a opção número 2 é a opção do desafio. E os nossos personagens continuam no lugar deles, eles não saíram de lá porque a gente conseguiu, né, acertar as duas, então eles permanecem aqui. Vamos para mais uma? Vamos lá. Vamos sortear agora a próxima, que é a nossa Mulher Maravilha, né? Vamos ver aqui. Número... Opa, desculpa, a professora mexeu aqui. Vamos de novo, senão vai ficar viciado o nosso... Vamos lá. 6. Olha lá, 6. Vamos andar 6 casinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Vamos ver agora qual é o próximo? Mais um desafio daquele mesmo estilo que vocês estavam fazendo agora há pouco, né? O nosso terceiro desafio. Vamos ver aí? Observem, vejam as relações que existem aí nas nossas opções. Olhem as colunas, as linhas, olhem os elementos que compõem, veja a relação que existe. Esse não está assim muito difícil, mas também não está muito fácil. Digamos que seria um nível médio, né, de dificuldade aí nessa nossa relação. Vamos, junto com a professora, eu vou ajudar vocês a pensar. Bem, todas as formas aqui são retangulares, né? Quadradas e retangulares. Veja, a professora tem aqui ó, pontinho dentro do quadrado. Aqui nós temos um retângulo com 2 pontinhos, né? Na superfície. Aqui nós temos 2 quadrados separados. Opa, a gente já percebe uma relação aqui, ó. Aqui tem um jeito, aqui tem outro. Aqui nós temos uma situação interessante aqui, ó, quase parecida, né, com a segunda lá. O que aconteceu aqui? Olha bem, olha que dá pra gente perceber uma relação aí multiplicativa. Vocês já estão percebendo? Olha os pontinhos, olha a quantidade de quadradinhos que formam as figurinhas, né? Olha bem a opção que nós temos aqui, ó, 3, né? 3 aqui, ó, repartições, né? 1, 2, 3 partes, 1, 2, 3 partes. Quantas partes nós temos aqui? Olha, já tem uma relação multiplicativa aí. Conseguiram perceber? Veja lá, ó, 3 partes, 2 partes. Conseguiram ver? Ótimo, isso mesmo. Ó, nós temos uma relação multiplicativa. Então, vamos olhar agora na última linha, na última coluna, para ver a relação multiplicativa que vai lá naquele último símbolo que está faltando. Conseguiram perceber? Olha as opções abaixo, então, agora. Quais das opções que estão aí abaixo vai completar a nossa figura? Veja a relação multiplicativa. Inclusive, né, em relação aqui às nossas formas geométricas. Elas também importam, né? Essas formas geométricas, elas também são importantes. Deu? Vamos ver se você acertou? Então, olha lá qual é a opção. O número 2, isto mesmo, o número 2. Por que, professora, é o número 2? Porque, veja, 2 quadrados, né, 2 quadrados formam a multiplicação de 2 por 2, que vale 4. Isso mesmo, porque veja que a relação, ó, 3 e 3, 9. Estão vendo que tem 9 partes aqui na união deste com este? Então, na união deste com este, nós temos deste com este, temos este. Na união deste com este, nós temos este. Olha, é a forma geométrica multiplicada também pelas condições dos pontos e das partes que foram divididas. Então, aqui a última é 2 quadrados por 2 quadrados. Ok? Opção 2. Muito bem, ótimo. Agora vamos para o nosso super-homem. Vamos ver o que o super-homem vai fazer aqui no desafio agora. Vamos sortear bem sorteado para não ter problema da gente... Opa, quase que a professora caiu aqui. O cartaz. Vamos lá, vamos sortear de novo. 4. Vamos andar 4. 1, 2, 3, 4. Empatou aqui com a Mulher Maravilha. Os dois estão no número 9.
Vamos ver agora qual é o nosso próximo desafio? Vamos ver aqui? Agora um desafio de um problema, né, de lógica aqui, ó, não é difícil. Temos uma situação aqui, ó, 3 pessoas vão pescar, 2 pais e 2 filhos. 2 pais e 2 filhos. Como isso é possível? Pense um pouquinho lá, são 2 pais e 2 filhos que estão pescando. Mas como é que pode isso? E são só 3 pessoas. Olha lá, que está dizendo ali, ó, 3 pessoas, na condição de 2 pais e 2 filhos. Essa não tá difícil, né? Essa daí é muito simples, dá pra gente pensar bem bonitinho como resolver essa situação dos 2 pais e dos 2 filhos. Conseguiram? Vamos pensar assim, 2 pais, 2 filhos. Quem é pai, quem é filho numa família? Isso, por exemplo, você é filho do seu pai. Muito bem. O seu pai é filho de alguém? É filho do seu avô. Muito bem. E o seu avô é o que do seu pai? É pai, muito bem. E o seu pai é pai né? É seu pai, né? Está propriamente dito lá. Pai é pai. Então vamos lá. 2 pais é o vovô e o seu papai. 2 filhos é você e o seu papai. Então o papai aí, o seu papai está na condição de filho e de pai também. Então por isso que dá 3 pessoas. Você, o teu pai e o teu avô vão pescar. Então são 3 pessoas, 2 pais e 2 filhos. Ok? Vejam, são atividades como essa que a gente consegue também desenvolver o nosso raciocínio lógico. Então nós estamos vendo aí um problema de lógica que também dá para ser resolvido, né, usando esse pensamento. Isso aí é lógica, ok? Muito bem. Bem, agora nós vamos fazer fazer uma outra atividade de desafio. Nós estaremos agora desenvolvendo aqui uma atividade que nós já fizemos em aulas passadas. A gente vai parar com a nossa trilha nesse caminho aqui, né? A gente poderia continuar com ela, mas por enquanto a gente vai deixar ela ali e vamos para essa outra atividade, esse outro desafio que vai aparecer na telinha para vocês. Vamos lá? Jogos de bullying, isso mesmo, jogos de bullying. Vocês lembram que a gente já fez uma atividade dessa aula lá atrás, passada? Muito bem. Se a gente já fez essa aula passada, vocês vão só relembrar com a professora agora aqui, né? A gente vai fazer uma lembrança de como que a gente fez, né, as atividades daquele dia e vai resolver 2 histórias, né? Essa história que está aparecendo aí, que é a história número 3 e a história número 4, né? A história que a gente vai resolver agora na nossa atividade. Então vejam lá. A primeira história, a número 3. Leiam lá com a professora. Chico foi à escola. Manu viu um sapo. O macaco foi à praia. De quem é o pato? De quem é o pato? Quem que foi ao parque e que animal a Beta viu? Bem, para a gente resolver esse desafio, a gente vai precisar pensar, né, usar as nossas cartinhas dos jogos de bullying. Vocês têm essas cartinhas aí na sua casa ainda? Bem, se você não tem problema, porque esse painel ou essa tabela que está aparecendo aí do lado vai ajudar você também a resolver. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então vamos ver aqui na mesa com a professora agora. Bem, as cartinhas são essas aqui que a gente já tinha conversado com vocês, né, aulas passadas, já tinha mostrado para vocês os personagens, né, o lugar. Então aqui, ó, a Beta é personagem, a Manu é personagem, a praia é um lugar, o Chico, né, aqui o Chico é outro personagem, o parque é um lugar, a escola é um lugar, tem macaco, pato e sapo. Então isso aqui vocês já sabiam, né, já conhecíamos as cartinhas. Né? Essas cartinhas nos ajudam a pensar logicamente aí nas atividades que a gente vai fazer agora. Bem, fora as cartinhas, nós temos também a nossa tabela, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Para resolver a história, a gente pode usar as cartinhas. Ajuda, facilita, nos ajuda a pensar e organizar nosso pensamento. Mas se a gente não tem as cartinhas, a gente pode usar a tabela que eu já vou mostrar daqui a pouquinho. Tá? Então vamos usar a cartinha primeiro.
E quem quiser, esse joguinho, a professora já disponibilizou o link lá no blog da professora, vocês podem acessar e elas estão lá, né? Você entra no site lá dos jogos de bullying e faz o download que eles, né? Essa cartinha roxa, esse jogo da atividade roxa é um material que está disponível de graça na internet, tá bom? Então vamos lá, primeira coisa, Chico foi à escola, vamos achar o Chico, achei o Chico. Chico foi à escola, vamos achar a escola, vamos colocar o Chico aqui, a escola aqui do lado, tá? Então deixa eu deixar ele bem bonitinho aqui, um do ladinho do outro. Quem mais? Manu viu o sapo. Bem, o sapo eu vou colocar aqui na parte do meio, porque é a parte onde ficam os animais. Não é personagem e não é lugar. Então o sapo, né? Quem que viu o sapo? Foi a Manu. Então vamos pôr a Manu aqui do ladinho do sapo. Manu viu o sapo. O macaco foi à praia. Então vamos pegar o macaco, vamos colocar aqui e vamos colocar a praia ao lado do macaco, porque ele foi para a praia. Muito bem. Então nessa configuração aqui, ó, de 3 por 3, nós temos 1, 2, 3 lugares vazios. E eu tenho 3 cartas que eu preciso agrupar nesses lugares vazios. Vamos ver aqui? Então lá, personagem. Ou melhor, o animal, né? O pato. O pato só pode ser aqui, porque é onde está faltando o animal. A Beta é um personagem, só pode ser aqui porque está faltando a Beta. E o parque é o lugar que está faltando. Então, nós acabamos de resolver essa pequena história aí do parque de diversões que nós acabamos de ler, né? Lá na nossa telinha que apareceu para vocês agora há pouco. Então, o macaco foi à escola. Opa, cadê o macaco? O Chico, desculpa. O Chico foi à escola, não é o macaco. O Chico foi à escola. A Manu viu o sapo. O macaco foi à praia. Bem, então, a pergunta que nós tínhamos lá, vamos voltar no nosso desafio lá para ver a pergunta? A pergunta é, de quem é o pato, quem foi ao parque e que animal a Beta viu? Então, olha aí do ladinho, já está até disposto, né, o nosso registro. Mas de quem é o pato? Vamos ver aqui na mesa da professora? O pato está aqui. O pato é de quem? Do Chico. Muito bem. Quem que foi ao parque? Vamos olhar o parque está aqui. Quem foi ao parque? A Manu, muito bem. Qual é o animal de Beta? A Beta está aqui. Qual é o animal da Beta? O macaco, muito bem. Então vejam, isso que a professora fez aqui com as cartinhas, a gente pode fazer também usando aquela tabela que vocês acabaram de ver lá na telinha. Então olha o que a professora vai fazer, eu vou puxar aqui um pouquinho mais para cima essa configuração e vou pôr a tabela aqui para vocês verem, ó. Tá vendo? Essa aqui é a tabela que apareceu para vocês lá no jogo, né? Que vocês acabaram de ver. A professora vai arrumar só a mesa aqui para ficar uma do ladinho da outra, para vocês depois poderem visualizar melhor. Bem, nós temos aqui então o nosso quadro, né? A nossa tabela. Dentro dessa tabela nós vamos escrever o nome dos personagens e preenchendo aqui. Então o que tinha lá? Dizia que o Chico foi para a escola. Então nós escrevemos aqui, ó. Por exemplo, a pessoa vai escrever aqui, né? Na tarjeta, mas você pode escrever aí no seu próprio caderno, ó. Chico, eu escrevo a palavra Chico. Chico, por quê? Porque é o personagem, né? Ó, aqui está a coluna do personagem. Foi para onde? Para a escola, né? Então, vamos colocar a palavra escola aqui agora na nossa tarjeta e vamos colocar a palavra escola no local. Ok? Escola. Depois, que nós tínhamos lá, Manu viu o sapo. Então, Manu, vamos escrever a palavrinha Manu, que é o nome da menina, né? Da personagem. Se é personagem, vai ficar embaixo do personagem Chico. Né, na coluna, né, da nossa tabela aqui na mesma coluna dos personagens. A Manu viu o sapo, então vamos escrever a palavrinha sapo e vamos colocar a palavrinha sapo ao lado da palavrinha Manu. Ótimo. Agora, o que mais informação? O macaco foi à praia, então vamos escrever macaco, e vamos colocar o macaco na coluna dos animais. Foi à praia, vamos escrever a palavrinha praia. Isto, palavrinha praia e do lado do macaco. Agora ficou faltando aqueles três que a gente tinha visto aquele momento das cartinhas, né? Então agora a gente vai ver aqui, Chico, qual é o animal que falta? Se tem macaco, tem sapo, falta o pato. Então eu escrevo a palavra pato, coloco do ladinho aqui do Chico na coluna dos animais. O que mais está faltando? Está faltando a palavra parque, que é o outro lugar, né, que eles vão. Então, parque. Colocamos a palavrinha parque e colocamos na coluna do local.
E a última personagem, que a gente ainda não tem ali, mas vai escrever aqui na tarjeta, a palavrinha beta, que é o nome da nossa última personagem. E aí a gente resolve usando essa tabela. Então a gente pode resolver usando as cartinhas ou usando essa tabela. Se não tem a cartinha, a tabela ajuda. Se tem a cartinha e a tabela, faz os dois, que daí aqui fica registrado, aqui fica montado. E esse registro é importante ter no caderno, porque o registro da resolução, né, da sua atividade, ou resolução do desafio que você montou. Muito bem? Então vejam, essas atividades que a gente fez, tanto do jogo, né, a gente não vai conseguir fazer a nossa próxima historinha, eu vou deixar para vocês depois lá no blog para vocês resolverem, porque a gente já está chegando no final da nossa aula, né, daqui a pouquinho a gente já vai ver o objetivo, mas eu quero explicar para vocês que essas duas atividades a gente fez na aula de hoje, tanto aquele do desafio lógico, né, das figuras lá compostas lá nos desafios 1, o 2 e o 3 que nós resolvemos. E como essa atividade aqui do nosso jogo, dos jogos de bule, vão compor a nossa tarefa, daqui a pouco vocês vão ver ela. Então, essas atividades ou esses desafios lógicos, eles nos proporcionam o desenvolvimento do nosso pensamento. Então, por isso que brincando, a gente consegue aí fazer o nosso pensamento estar mais estruturado, para nos ajudar a responder as perguntas, para ajudar a gente a resolver problemas da nossa própria vida diária, tá? Então esse motivo que a gente tem que desenvolver o raciocínio lógico, porque na hora de uma decisão que a gente precisa decidir alguma coisa, o nosso pensamento, o nosso raciocínio lógico, ele tem que estar a toda prova. Então ali a gente vai conseguindo, né, resolver problemas e responder desafios e também encontrar respostas para as nossas perguntas diárias aí através do nosso raciocínio lógico. Beleza? Bem, meus amores, então tudo isso que a gente fez aqui, né, todas essas atividades aqui que a gente fez, mais os desafios que vocês vão depois, né, também estar disponibilizado para vocês lá no blog da professora. Mas tudo isso que a gente fez aqui na aula de hoje foi para a gente atingir o objetivo da nossa aula. Qual era o objetivo da nossa aula, vocês lembram? Vamos ler na telinha. Resolver problemas de lógica a partir de estratégias variadas e comunicar essa resolução por meio de argumentação válida. Então, o que a gente fez aqui? A gente desenvolveu aqui o nosso pensamento nos raciocínios, que a gente foi fazendo nos jogos, tanto no primeiro como nesse aqui. E a argumentação que a gente usa é a própria história, no caso aqui dos jogos de bule, é a própria história. Essa tabela que a gente preencheu é a nossa argumentação lógica, tá bom? Fica aí a dica para vocês, né, treinarem mais em casa, tá bom? Não esqueça, isso aqui é muito importante. E para vocês treinarem, como eu falei, em casa, a professora vai propor a tarefa. Vamos ver a tarefa? Nós temos dois desafios aí na tarefa, né? Que é o primeiro, que é bem parecido com aquele que nós começamos a fazer a aula de hoje, né? Que você vai ter que descobrir a relação lógica que existe nesses três primeiros desenhos dos quadrados de cima. E nos quadrados de baixo tem 4 opções. Uma delas completa ali naquele quadrinho que está branco. Você vai ter que descobrir qual das 4 opções completa aquele quadrinho branco ali. E do lado tem aí uma historinha dos jogos de bule, né? Que é o passeio do macaco. Então você vai ler essa historinha de bule, vai ali embaixo naquela tabela preencher, igual nós fizemos aqui na aula, preenchendo essa aqui que a professora acabou de fazer com vocês. E vão descobrir, né, as relações aí através da história para responder aquelas 3 perguntinhas que estão ali embaixo, ó. Onde está a Manu? Que animal a Beta viu? Quem estava na escola? Então, são 3 perguntas que vocês vão responder depois que preencherem a tabela, ok? Bem, então a tarefa aí não está difícil, está bem tranquila de fazer. E não esqueça, você tem que se esforçar para responder, né? Responder se esforçando, pensando, raciocinando, porque isso desenvolve o nosso raciocínio, isso desenvolve o nosso pensamento e é assim que a gente aprende matemática. Se a gente só copiar, a gente não aprende matemática. A gente só reproduz uma informação, mas a gente não está aprendendo. E mesmo longe da escola, a gente consegue aprender, se a gente tiver um pouquinho de esforço, né? É isso que vocês estão fazendo em casa. Muito bem para todos vocês. Quem está se esforçando, ó, a professora está dando nota 10. Beleza? Bem, meus amores, chegamos ao final da nossa aula. Ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado, mas principalmente aprendido. Isso mesmo. Um beijo da professora e até a próxima aula. Vem aí, Ciências Humanas. Olá, crianças, tudo bem com vocês?
Então vamos ver qual é o objetivo da nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje tem como objetivo localizar a América do Sul, identificando seus vizinhos. Nós já vamos relembrar o que é a América do Sul e onde ela está localizada. Então o tema da nossa aula é localização da América do Sul. Nós vimos algumas aulas atrás que tudo o que nós temos, todos os planetas, todos os continentes estão localizados dentro de uma galáxia. Essa galáxia se chama Via Láctea. Então a Via Láctea é tudo que tem de maior. Claro que essa Via Láctea está dentro do universo, que é maior ainda. Então nós temos um universo muito grande, dentro do universo nós temos a Via Láctea. Dentro da Via Láctea, que tem esse formato aqui, olha que bonito, chamado de formato espiralado, dentro da Via Láctea, nós temos em um desses bracinhos aqui, podemos dizer, um pontinho amarelo. Por que será amarelo? Porque esse pontinho é o nome da maior estrela que nós temos dentro do nosso sistema. Essa estrela tão grande nós chamamos de Sol. Então, circulando em volta do Sol, nós temos 8 planetas, que são eles: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Aqui estão os 8 planetas que fazem parte do Sistema Solar. Dentre esses 8 planetas, para nós que estamos aqui, o mais importante deles é o planeta Terra. Por que o mais importante deles é o planeta Terra? Porque é aqui que nós vivemos. Então o nome do nosso planeta é planeta Terra. Então vamos voltar lá. O universo muito grande, dentro do universo nós temos a Via Láctea, dentro da Via Láctea o Sistema Solar com 8 planetas, dentro do Sistema Solar o planeta Terra. O planeta Terra é formado por muitos continentes e oceanos. Os continentes é a Terra, né, onde nós pisamos, e os oceanos é a água. Vamos ver lá quais são os continentes que nós temos. Vamos relembrar, porque vocês já viram, né? Com certeza vocês lembram e já sabem. Então vamos ver lá. Aqui em roxo, o nome desse continente é Europa. Lembram lá da Europa? Qual será o outro continente que nós temos? Esse em amarelo aqui. Sabem o nome dele? Quem tenta? Tentem lá falar bem alto antes de eu contar. Senão tem gente que fica só escutando e não pensa. Pensem lá um pouquinho, ver se vocês lembram. Europa, aqui a Ásia. Muito bem, então já vimos a Europa e a Ásia. Outro continente é esse verde aqui, olha. Alguém sabe o nome dele? Bem pertinho da Europa e da Ásia. Como é o nome dele? Ah, acertou quem falou? África. Então vamos relembrar lá para ninguém nunca mais esquecer. Europa, Ásia e África. Qual será o outro que nós vamos ver o nome? Olha só esse aqui, é bem grandão. Olha o nome dele, o número 4, o nome dele é América. Continente americano. Opa! Qual era o tema da nossa aula? Identificar e localizar a América do Sul. Então nós já vamos ver, a América do Sul está por aqui, ó. Faz parte do continente americano. Aí, o que mais que nós temos? Esse cor-de-rosa aqui. Como é o nome dele? Oceania. Então vamos relembrar? Europa, Ásia, África, América e Oceania. E o último continente que nós temos? Antártida. E algumas pessoas, vocês podem escutar falando de Antártica. Não está errado. A Antártida. Agora que nós já vimos os continentes, vamos ver lá os oceanos. Olha só. Oceano Pacífico e Oceano Pacífico. Por que tem 2 oceanos pacíficos? Não tem 2, é um só. Lembrem que a Terra é
redonda. E aí esses dois ladinhos aqui se unem, certo? Qual é o outro oceano que nós temos? O Oceano Atlântico. É o Oceano Atlântico que banha o Brasil. Quando vocês vão para a praia, quando vocês vão entrar na água lá na praia, nós estamos entrando no Oceano Atlântico. Muito bem. Qual o outro oceano que nós temos? Oceano Índico. E o último que nós temos é... Oceano Glacial Ártico aqui em cima, ok? Agora que nós já relembramos os continentes e os oceanos, nós vamos encontrar o tema da nossa aula. Quem é? O continente americano, mais especificamente, aquele que fica ao sul. O continente americano, ele pode ser dividido em 3 partes. Esses 2 países aqui e mais o México, então Canadá, Estados Unidos e México, esses 3 formam a América do Norte. Esses países aqui, que são muitas e muitas ilhas, formam a América Central. E toda essa parte de baixo forma a América do Sul. Então, repetindo, continente americano, Canadá, Estados Unidos e México, América do Norte. Todas essas ilhas, é claro que tem pedaços de países aqui que estão grudados no continente. Mas aqui, ó, só para vocês poderem localizar, esse grande conjunto de ilhas e mais esses outros países formam a América Central, porque está no centro. E a parte que está mais embaixo, que está no sul, forma a América do Sul. Lembrem lá da Rosa dos Ventos, ó. Norte, sul. Certo? Agora nós vamos ver mais especificamente a América do Sul. Olha só. A América do Sul está aqui. Todos esses países pertencem à América do Sul. Quantos são eles? Olha só, 13 países. Quando nós falamos de território da América do Sul, são 13 países. O que vocês precisam saber? Que a Guiana Francesa, esse roxinho aqui de cima, ele pertence à França, é uma possessão da França. Mas se nós formos falar de territórios, são 13 países. Beleza? O que mais que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter aqui alguns países da América do Sul que não são vizinhos do Brasil. O que é ser um vizinho? É morar do ladinho, né? Então tem alguns países que não estão do ladinho do Brasil. Alguém sabe quais são? Vou contar para vocês uma dica. São 2. 2 países não são vizinhos com o Brasil. Vamos olhando aqui, ó. Guiana Francesa está do ladinho do Brasil. O Suriname também, a Guiana também, a Venezuela também, olha lá, a Colômbia também. O Equador está? Não, porque entre ele está o Peru. Então tem o Brasil, o Peru, para depois o Equador. Então olha só, o primeiro país que não é vizinho do Brasil é o Equador. O Peru nós já falamos que é, a Bolívia também é, Paraguai está aqui do ladinho, Uruguai está do ladinho e a Argentina está do ladinho. Olha quem sobrou, esse bem comprido aqui. Como é o nome dele? Chile. Então, olha só. Esses 2 países não fazem limite com o Brasil. O que quer dizer não fazem limite? Quer dizer que eles não são vizinhos do Brasil. Equador e Chile. Ótimo. A localização da América do Sul faz com que a posição dela mostra para nós que ela é cortada por 2 linhas imaginárias. Linhas imaginárias, o próprio nome já diz, são linhas que estão na nossa imaginação e no mapa. Elas não estão de verdade. Se um dia nós formos viajar para o espaço, a gente não vai ver essas linhas de verdade. Elas só estão no mapa. E quais são essas linhas? A linha do Equador, que está aqui bem em cima, e o Trópico de Capricórnio, que está aqui mais para baixo, passa no norte do Paraná. É assim, no norte do nosso estado.
Então aqui nós temos as duas linhas imaginárias que cortam a América do Sul. Agora que nós já vimos algumas características da América do Sul, vamos ver se dois amiguinhos nossos que nós já vimos, né, em uma outra aula, se eles também aprenderam. Vocês lembram desses dois amiguinhos? Olha só, esse daqui é o Nicolas e essa é a Ana Júlia. Faz muito tempo que eles não aparecem na nossa aula. Vamos ver se eles aprenderam sobre a América do Sul também? Lembram vocês desse jogo que nós já fizemos também? Então aqui tem o alvo com as cores azul, vermelho, preto e amarelo. Cada um deles tem uma pontuação. Olha só. Azul vale 30 pontos. O vermelho, que é o segundo, vale 70. O preto vale 100 pontos. E o amarelo vale 10 pontos. Como é que faz? Joga o dado vai parar aqui na cor, faz a pergunta, eles vão escolher e nós vamos ver a pontuação. Só vai ganhar a pontuação se acertar, ok? Então, a Ana Júlia vai escolher o número par e o Nicolas o número ímpar, certo? Então, eu vou jogar o dado para cada um deles. Ana Júlia, 3. O 3 é ímpar. E, opa, desculpe, fiz errado, não dá para fazer assim. Nós vamos ter que fazer o quê? Dá para fazer, né? Ela escolheu par, tirou 3, então ela não acertou. Quem que vai começar? O Nicolas, porque ela tinha escolhido o par. Joia, deu certo. Então, o Nicolas vai começar. Vamos jogar o dado para o Nicolas. Vamos torcer para cair no 100, né? Ou no preto, porque o preto vale 100 pontos. Vou jogar lá. Vermelho. Vou tirar uma pergunta. Pergunta. A América do Sul faz parte do continente? Então, olha só. A América do Sul faz parte de qual continente? Aqui nós temos duas opções de resposta. Vamos ver qual que o Nicolas vai escolher na sorte. Europeu? Será que a América do Sul faz parte do continente europeu? Não, né, Nicolas? Está errado. A América do Sul faz parte do qual continente? Americano. Joia! Então, infelizmente, ele não acertou. Agora vamos para a vez da Ana Júlia. Vamos jogar lá, vamos jogar. Opa! Caiu no preto. Muito bem. Tomara que ela acerte, né? Porque se ela acertar, ela vai ganhar 100 pontos. Vamos lá. Vou pegar aqui uma pergunta. A América do Sul... Opa! A América do Sul é banhada por qual oceano? Vamos ver lá. Vou colocar aqui essas duas respostas. Podem ser. Deixa eu só arrumar que tá meio tortinho e fica ruim de vocês verem. Ai, 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 Ana Júlia, qual que você vai escolher? 1, 2, 3, 1, 2, 3 e foi! Oceano Atlântico e Pacífico. Será? O Oceano Pacífico banha a América do Sul? Sim, a parte oeste. E o Oceano Atlântico banha o leste, que é o Brasil. Então está certinha a resposta. Ela fez 100 pontos. Vou marcar aqui, ó. Muito bem. 100 pontos. Vou deixar aqui viradinho. Agora vamos para o Nicolas. Hoje são só 4 perguntas. Então, se por um acaso o Nicolas não acertar, ele já perdeu. Vamos lá? Também caiu no preto. Também vale 100 pontos. Outra pergunta. Vamos pegar lá. Olha só. As linhas imaginárias que cortam a América do Sul são... Vamos lá, aqui. Deixa eu só apertar aqui, porque está meio tortinho também. Vamos lá, Nicolas. Muita sorte para você. Qual das duas? Qual das duas? Vou pegar essa. Linha do Equador e Trópico de Câncer. Xiii, o que será que aconteceu? A linha imaginária que corta o Brasil, olha só. Linha do Equador está certo, mas a resposta certa seria
Trópico de Capricórnio. Então agora o Nicolas não acertou. A Ana Júlia já ganhou, mas vamos para a última pergunta para nós lembrarmos bem o conteúdo. Vamos só jogar para ver de quanto que ela vai ganhar. Vou jogar mais forte, né? Ficou muito... Opa! Vermelho, 70 pontos. Olha só. Quantos países fazem parte da América do Sul? Vamos colocar aqui. Eu falei lá para vocês. Quantos países será que são? Quem pensa? Quem sabe a resposta antes de eu virar? Ah, vamos lá, Ana Júlia. 1, 2, 3, 1, 2, 3 e virei. 13 países. Certa resposta? Certa resposta. Então era vermelho, 70 pontos. Ixi, o Nicolas perdeu de lavada. 170 e o Nicolas errou os dois. Vamos relembrar ali as perguntas, então, para ficar bem fixada na nossa cabecinha? Então, vamos lá. A América do Sul é banhada pelo Oceano Atlântico e Oceano Pacífico. Muito bem. Agora essa aqui. Quantos países fazem parte da América do Sul? 13. Agora aqui, as linhas imaginárias que cortam a América do Sul são linha do Equador e Trópico de Capricórnio. Joia, muito bem. A América do Sul faz parte do continente americano. É claro que não foram só essas informações que nós vimos hoje. Nós vimos várias informações sobre o continente americano, mais especificamente a América do Sul. Então, agora que vocês já sabem se localizar, nós não podemos mais esquecer. Quais são os países que não fazem limite com o Brasil, que não são vizinhos do Brasil? Equador e Chile. Todos os outros 12 países são vizinhos do Brasil. Certo, pessoal? Façam as atividades que estão indo para casa com muita atenção. Essa aula vai ficar muito fácil de vocês fazerem, né? Sem precisar de ajuda de ninguém. Quem prestou muita atenção da aula consegue fazer sozinhos. Então, tchauzinho para vocês, obrigada pela companhia e até a próxima aula. Tchau, tchau. Beleza, pessoal? Chegamos ao final de mais um dia de aulas e muito conhecimento. Nosso ano letivo continua até o fim. Estamos vencendo juntos essa pandemia. Esse coronavírus não pode nos impedir de estudar. Por isso, continue se dedicando nas suas atividades. Agora, um recado para as famílias. Neste mês de novembro, os CMEIs e as escolas municipais estão recebendo os cadastros de novos alunos. Verifique sobre possíveis transferências para outras unidades e procure a alternativa mais próxima da sua casa. Para quem já está matriculado e vai permanecer na mesma escola ou CMEI, basta responder o contato da equipe gestora de onde o aluno estuda e seguir as orientações. Para ver de novo este programa, acesse o Face da TV Educativa. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Desde Kaique Ferreira. Eu estudo no 4º ano. Vou ler o texto poema O Menino Maluquinho. E chorava escondidinho, se tinha tristezas e ficava sozinho, brincando no quarto semanas seguintes, fazendo batalhas, fazendo corridas, desenhando mapas de terras perdidas, inventando estrelas e foguetes espaciais. Oi, meu nome é Kelly Joana Moraes Souza, eu tô no 4º ano A e eu vou ler esse livro, Pedro Vira Porco Espinho. Pedro é um menino assim, gosta de dinossauros, de brincar com os amigos, desenhar e ganhar carinho. Mas às vezes, de repente, sem aviso e de mansinho, Pedro vira porco espinho. Se a irmã pequena berra, o cachorro late, rosna e ele perde seu carinho,
Pedro vira porco-espinho. Se a mãe chega atrasada na saída da escola só porque errou o caminho, Pedro vira porco-espinho. Se tem festa da prima, casamento da titia e ele quer ficar sozinho, Pedro vira porco-espinho. Se é hora de dormir e o que Pedro quer é pega-pega em vez de voltar pro ninho, Pedro vira porco-espinho. Se o dia está feio e cai o maior toró, bem na hora de ir ao parquinho, Pedro vira porco-espinho. Mas se abre o sol de repente, ganha bolo de chocolate, abraço apertado de vó ou joga bola com o vizinho, Pedro desvira porco-espinho rapidinho, rapidinho. Essa foi minha leitura. Tchau.